Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Espero que ok? Então vamos lá. Eu vou começar uma série de aulas sobre figuras de linguagem, tá bom? Hoje, então, é a aula 1 de figuras de linguagem. Vocês terão pelo menos 4 aulas, tá? De figuras de linguagem ao longo aí dos nossos roteiros de atividades, tá bom? Então vamos lá. Tema hoje, figuras de linguagem. Figuras de linguagem são formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa. O que quer dizer isso, né, gente? A linguagem comum ou denotativa, vamos lembrar aqui que nós temos 2 tipos fundamentais de linguagem: a linguagem conotativa e a linguagem denotativa. A linguagem conotativa é aquela que nós vamos começar a aprender hoje. Nós chamamos ela até de linguagem figurada, né? Onde nós usamos aí, é a que nós vamos ver mais hoje com as figuras de linguagem. A linguagem denotativa, que a gente também chama ela de comum, tal, é aquela que a palavra ela é usada no seu sentido literal, ou seja, sem ficar brincando com ela ou trabalhando de forma a criar sentidos diferentes do habitual, tá? Então, a denotativa é isso, tá? Depois vocês anotem aí num espacinho, né, do caderninho de vocês, a diferença entre conotativa e denotativa, ok? Bom, as figuras de linguagem, elas dão ao texto um significado que vai além do sentido literal, portanto, permitem uma plurissignificação, ou seja, do enunciado. É possível eu conseguir em vários significados, não apenas um, tá? Para a palavra ou para aquilo que se foi dito. Por exemplo, vamos ver aqui na frase: Fabiano tem muita cara de pau em aparecer aqui depois de tudo que ele fez. Então, nós temos aqui a expressão cara de pau sendo utilizada, né? E a expressão indica que Fabiano não tem vergonha na cara, né? E não que a cara dele seja literalmente feita de madeira. Então, entende? Cara de pau é uma expressão, né, que é denotativa. Por quê? Ela usou por exemplo, a palavra aqui, pau, no sentido não literal, madeira, mas no sentido de não ter vergonha, ok? Continuando. As figuras de linguagem se dividem em tipos, tá? Então, nós vamos trabalhar os 4 tipos. Hoje, nós vamos começar trabalhando as figuras de palavras, certo? Ou também de semântica. Então, o que é isso, né? O que são as figuras de palavras ou de semântica? O que ela mexe? Bom, ela vai mexer especificamente, meus amores, com a palavra, com o significado da palavra em si, ok? Por isso nós chamamos de figuras de palavras ou de semântica. Mas na outra aula nós trabalharemos as figuras de sintaxe ou construção, né? Que aí a própria palavra aí já vai falar, né? Que é a estrutura da frase, né? Está relacionada à construção da frase. Depois nós trabalharemos as de pensamento, tá? Também e as de som e harmonia, ok? Então, todas elas nós vamos trabalhar. Hoje, especificamente, nós trabalharemos as de palavra. Vamos começar, então. A mais comum usada, nossa, essa é famosa, é a metáfora. O que é uma metáfora? Ela é uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Então, vamos entender melhor isso. A metáfora, para você ter uma metáfora, você precisa ter 2 elementos sendo comparados. Só que a diferença é que na metáfora, gente, não vai estar explícito, por exemplo, o que o sentido que foi comparado, tá? Vamos para a prática, vai. Ó, a vida é uma nuvem que voa.
Quando eu digo a vida é uma nuvem que voa, primeiro, eu tenho que achar quais os elementos estão sendo comparados. Qual elemento está sendo comparado com qual? Vida está sendo comparado com nuvem. Tá vendo? Vida, nuvem. São os dois elementos sendo comparados. Ok, tá bom? E aí, né? Ele está dizendo que a vida é uma nuvem que voa. Toda nuvem voa, certo? Agora, vem cá. Qual o sentido que ele quis dizer com isso? Né? Aí não está explícito aqui, concorda? Aqui vai caber o quê? Interpretação. Bom, a interpretação, pelo menos para mim, está bem clara, né? O que quer dizer isso? Que a vida é uma nuvem, né? Que voa. Ou seja, se você observar as nuvens elas o que? Elas aparecem, né? Voam e somem. É a vida. A vida também, né, gente? Ela é isso daí. Aparece, vai andando aí com caminhar, de repente morre, né? E some. Então, a comparação feita aqui, ela não é explícita. Eu poderia ser explícita, por exemplo, eu poderia dizer aqui, ó, a vida é como uma nuvem, ou como aqui, né, usando que é um conectivo, como uma nuvem que voa. Ou eu poderia dizer, a vida é como uma nuvem que voa, que passa rapidamente, né? Então, a vida é a nuvem que voa, que passa rapidamente. Aí eu teria uma comparação e não uma metáfora. O que eu quero dizer para vocês é que a metáfora, ela é feita, olha só, ela é feita com termos subentendidos. Cabe interpretação de texto. Vamos ver a tirinha aqui, ó. Fala uma coisa romântica, meu amor. Uma caravana, meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto de paixão, inefável de paixão. Aí a ratinha olha, uau, agora traduz. E você tá querendo demais, né? Ou seja, ele pegou ali uma metáfora bonita que ele achou, né? Mas nem ele sabe o significado disso, né? Então, mas qual é o significado? Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Ou seja, o amor dele é algo grandioso demais para ser explicado, né? Então vamos lá, a metáfora é isso, tá, gente? Nós vamos usar bastante metáfora, tá? Os textos literários, né, principalmente usam muita metáfora, tá? Vamos agora então para a comparação. Diferente da metáfora, a comparação ela também tem os dois elementos sendo comparados, mas aí, gente, ela não vai deixar subentendida, ela vai de forma bem clara trazer qual é a comparação que está sendo estabelecida ali, tá bom? Veja o exemplo. Seus olhos são pretinhos como jabuticaba. Então, aqui você tem olhos, jabuticabas sendo comparados. Aí você tem a característica daqui, né? Qual característica que foi levantada e o como, né? Que é o conectivo de comparação. Percebe como ela é bem explícita, né? Vamos ver aqui na tirinha. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Então, tá vendo? Ela faz a comparação e deixa bem explícito o que a flor tem de característica que o amor também tem. Aí ele fica aquela cara de tonto, né? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Entendi. Nada como falar na língua, né, dos outros, né, como os outros entendem, né? Bom, aí vocês têm a metonímia. Então, nós já vimos a metáfora, já vimos a comparação e agora a gente vai ver a metonímia. A metonímia é a transposição de significado, considerando parte pelo todo, autor pela obra. Gente, a metonímia ela tem várias formas de ocorrer, tá? Mas o mais importante que a gente precisa entender
essa transposição de significados, ok? Vamos lá, ó. Exemplo, costumava ler Shakespeare. Shakespeare é uma pessoa, foi um grande escritor aí da literatura inglesa. Então, não se lê a pessoa, ler o que? As obras dele, certo? Então, a gente pôs aqui o autor pela obra, tá? Nós vamos ter aí, vamos ver aqui o exemplo, ó. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Então, aqui o menino usou, né? 800 cabeças, né? Na verdade, ele usou a parte pelo todo, né? A parte do boi, que seria, do gato, que seria a cabeça, mas querendo dizer o todo. Aí nós temos a catacrese, que representa o emprego impróprio de uma palavra que, por não existir outra, mais específica. Essa nós usamos o tempo inteiro, né, gente? Por exemplo, embarcou há pouco no avião. Não se embarca no avião, né? A gente embarca no barco, né? Inclusive, embarcou vem disso, tá? Da palavra barco. Mas, como não tem outro modo de dizer, a gente fala embarcou também, né? Aqui, ó, o senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. A bala perdida, né? Bala perdida também é uma expressão que a gente usa ela porque não tem outra. Pé da mesa, né? Pé da mesa também, braço do sofá e assim por diante. A sinestesia. A sinestesia acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. É quando nós usamos 5 sentidos, né? E misturamos eles numa frase. Por exemplo, com aquele olhos frios, né? Com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Olhos frios, né? Então tá misturando aqui o olhar, né? A visão com o tato, tá? Opa. A visão com o tato. Aqui vai ser a mesma expressão, mas nossa, tem muita expressão, né? Por exemplo, doce amargo do seu beijo. Doce, amargo, beijo. Então, você tem doce, amargo, paladar. Né? Beijo também é paladar. Mas então, vamos... Não, seria o tato, né? Seria do toque. Mas, então, a sinestesia é quando nós misturamos os 5 sentidos, ok? Bom, essa foi a aula 1 de figuras de linguagem. Nós voltamos com as outras aulas, ok? Um beijo!